Salmo de número 103, nós vamos ler todo o Salmo. São somente poucos versículos, 22 versículos, e nós vamos meditar nesse texto hoje. Nós temos motivos para bem dizer a Deus. Eu acho que todo aquele que para pensar um pouquinho nesse tema vai descobrir que sim, né? Nós vamos ver aqui o exemplo do próprio autor desse salmo, que foi Davi, o quanto ele tinha motivos para louvar, para bendizer a Deus, e talvez esses motivos também sejam os seus. Eu encontrei muitos motivos paralelos aqui na minha vida para bendizer a Deus, daquilo que Davi escreveu nesse salmo, que na verdade era um hino do cantor de Israel. Existe como nós temos o nosso cantor cristão, Israel tinha o seu cantor também, e se baseava justamente, principalmente, nos salmos escritos. O texto diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Impressionante, né? Porque Davi inicia esse salmo dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e encerra o salmo dizendo: bendize minha alma ao Senhor. E é interessante que a fase de vida de Davi, quando ele escreveu esse texto, já era uma fase de vida mais madura. E nós sabemos, até aqueles que não têm muito acompanhamento de um estudo bíblico aprofundado, mas já ouviu falar que Davi errou algumas vezes na sua vida. Aqui, todo o processo de vida com Deus, queda,
e restauração de Deus da vida de Davi já havia passado. Davi já estava um pouco mais idoso aqui quando escreveu esse salmo. E por isso que nós encontramos tantos motivos na alma dele para bendizer a Deus. E na verdade, se nós pararmos para pensar, esses motivos são compartilhados conosco. Nós temos muitos motivos para bendizer a Deus. Nós temos muitos motivos para nos prostrar diante de Deus de joelhos e glorificá-lo. A palavra bendizer aqui, eu fui ver no hebraico, é barak, que significa estar de joelhos. Aquele que não reconhece que a sua vida deveria ser uma vida de joelhos diante de Deus, não reconhece os benefícios de Deus na sua vida. E muito menos pode levar a sua alma a bendizer a Deus. Estar prostrado em adoração é elevar a Deus acima de todas as coisas. E os motivos que encontramos aqui são motivos muito verdadeiros que precisamos exaltar. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus deve ser bendito por nós porque Ele faz bem à nossa alma. Deus faz bem à nossa alma. Nós temos visto que muitas pessoas, principalmente de 2020 para cá, no período de pandemia, buscam de alguma forma fazer bem ao seu corpo, né? Acho que nunca foi um investimento tão certo hoje em dia se investir em academia, não é verdade? Eu acho que nunca foi um investimento tão certo. Se você tem um bom dinheiro para investir, invista numa academia. Certamente você vai ter o retorno do investimento, viu? As academias estão assim, não é? São as pessoas pensando em cuidar do seu corpo. E para ser bem sincero, eu tive que voltar à academia agora 2 meses atrás por obrigação da cardiologista, né? Ou você vai ou seus problemas cardíacos vão piorar. Então fui obrigado a voltar. E a gente vê as pessoas muito imbuídas nisso. Mas nós não podemos esquecer que o nosso ser é composto de corpo e alma. E que o exercício físico não faz bem à alma. Ah, pastor, mas depois que eu saio dali da academia, eu saio animado, eu saio bem disposto. Tá certo, vai sair. Porque no momento que você faz atividade física, o seu corpo libera química, né? E aquela química, aqueles hormônios satisfazem você. Mas daqui a pouco, o nível daqueles hormônios, o que vai acontecer? Vai caindo, caindo, caindo. E sua alma, se sua alma não estiver muito firme, muito bem estruturada, aquela alegria, né? Aquela motivação, aquele ânimo, daqui a pouco aí, ladeira abaixo, né? A nossa alma é que sustenta esse ânimo durante muito tempo. E, na verdade, um único que pode fazer bem à nossa alma é Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele, em determinado momento, foi questionado por alguns homens em relação ao temor entre os homens, né? O que o temor das pessoas, o que as pessoas podem fazer mal para a gente. E ele falou assim, vocês não devem temer os homens, vocês devem temer a Deus. Vocês não devem temer aquele que só pode fazer mal ao corpo e não pode fazer nada contra a vossa alma. Vocês devem temer antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma ser lançada no inferno. Ele está se referindo a Deus, que tem o poder de levantar a alma, mas também tem o poder de abater a alma. Aquele que se aproxima de Deus de todo o seu coração,
bendizendo a ele, prostrado diante dele, o que ele faz? Ele levanta. Mas aquele que se exalta diante de Deus e despreza as suas obras na sua vida, será abatido. A Bíblia ensina isso, né? E o abatimento é na sua alma. Jesus é o único médico, sendo o próprio Deus, é o único médico das almas. E enquanto pessoas estão ficando cada vez mais com o seu corpo forte, nós vemos cada vez mais casos na nossa sociedade de pessoas com a sua alma fraca. E cada vez mais casos de depressão, de tristeza profunda. Pessoas perdendo o equilíbrio nos seus relacionamentos, não conseguindo se controlar com a seu temperamento, a sua personalidade. Por que isso? Estamos indo para um extremo e esquecendo de levar ao médico dos médicos a nossa alma. Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o único médico da alma. Mas, pastor, nós encontramos na psicologia solução para muitas coisas, sem dúvida. Mas não vai encontrar solução para as doenças que nós temos na nossa alma. Jesus é o único médico que pode cuidar da alma. E, na verdade, nós vemos Davi reconhecer uma coisa aqui que é uma coisa que não era particular dele. Mas o que ele reconhece é natural a toda a humanidade. Que a nossa alma é enferma. Olha só que coisa interessante, o versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de todos os teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E aí a gente começa vendo Davi reconhecendo a enfermidade da sua alma, falando para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque o primeiro motivo de você fazer isso é Deus te perdoar. A nossa alma, como humanidade, é enferma pelo pecado. Por natureza, nós somos seres humanos, descendentes diretos do primeiro casal, Adão e Eva. E o primeiro casal decidiu desobedecer a Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus e cometer aquilo que a Bíblia chama de pecado. Todo pecado é ofensa contra Deus. Olha, pastor, mas quando eu peco contra o ser humano, eu não ofendo também o ser humano? Sim. Segundo escalão. Em primeiro lugar, antes de você falar alguma coisa que ofenda o seu próximo, ou cometer alguma coisa contra ele, no seu coração, você já o fez. E Deus acompanha o seu coração porque Ele enxerga profundamente o nosso ser. A nossa alma é enferma e necessita dos 6 benefícios que nós temos de Deus aqui. E por isso que Ele é o único médico da alma. E Davi começa a dizer: porque Ele é aquele que perdoa as tuas iniquidades. Muitas pessoas nesse mundo estão enfermas com a sua alma porque ainda não receberam o perdão de Deus. Todos nós necessitamos de perdão. Enquanto o perdão de Deus não encontra lugar na nossa vida, há um conflito constante da nossa alma. Somente o perdão de Deus pode trazer refrigério para a nossa alma, porque no fundo, você e eu sabemos o quanto nós temos errado diante de Deus. No fundo, você e eu sabemos que existe uma lei de Deus. Existe uma patente de Deus. E muitas vezes, durante um mesmo dia, nós quebrantamos. E, obviamente, isso nos afasta de Deus.
Isto nos torna cada vez mais inimigos de Deus. Mas Deus perdoa. E perdoa de que forma? Primeiro, que Ele perdoou antes mesmo de você ver o resultado do perdão. Porque a Bíblia diz que antes de Jesus se fazer homem lá nos céus, Deus já tinha decidido enviar o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Davi aqui, ele não foi somente escritor de um hino, um cântico, mas ele também foi profeta. Porque aquilo que ele sentiu na sua vida é o mesmo que nós sentimos hoje, aproximadamente 1.200 anos depois. Quando nós somos perdoados por Deus, é a mesma coisa que Davi sentiu lá no passado, quando foi perdoado por Deus. Que nós somos pecadores miseráveis e não merecemos esse perdão. Apesar disso, lá nos céus, Ele colocou no seu coração fazer justiça por todos nós e mandar o seu Filho unigênito, seu Filho único gerado, para morrer por nós na cruz do Calvário, nos concedendo perdão das nossas iniquidades, perdão dos nossos pecados. Mas Ele não para por aí. O segundo benefício que Ele cita é que Ele sara todas as suas enfermidades. Deus não somente perdoa, como Ele cura. Olha que coisa interessante. Se Deus somente perdoasse, como ficariam as consequências de todo o mal que nós cometemos? Porque isso continua falando forte no nosso coração, não é verdade? Pouco tempo eu estava lendo um livro que citou uma jovem universitária, que através de algumas amizades ruins, foi levada na sua juventude a cometer um crime. Por volta dos 20 anos de idade, por causa de ideologias, ela foi levada a assaltar um banco. E ela estava relatando que ela nunca havia pegado numa arma na vida dela. Colocaram uma arma na mão dela. E nesse assalto deu errado, houve um combate com a polícia e ela disparou contra um policial e matou esse policial. Essa jovem ficou fugindo durante 20 anos da sua vida. Aos 40 anos ela se entregou à polícia e no relato dela é muito interessante porque ela dizia assim: eu não vivi esse tempo todo. Eu não consegui viver esse tempo todo. Porque a culpa dentro do meu coração não permitia que eu vivesse. E é interessante que fala que ela reconheceu que Deus é quem perdoou ela, mas não no momento que ela se entregou. Depois que ela estava presa na prisão, ela conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se entregou ao perdão que vem somente de Deus através da cruz do Calvário. Porque no momento que ela se entregou, foi a culpa que levou ela ali. Mas ela não tinha ideia do perdão, muito menos da cura que Deus ia fazer na sua vida. Porque Deus não somente apaga todo o passado daquele que se arrepende, mas Deus também cura todas as consequências desse mal que foi cometido lá atrás. E esses desdobramentos são grandes, não são? Eu citei um caso só. Imagina se Deus não sarasse. Sarar é curar completamente a ferida, né? Como é que a pessoa conviveria com todas esses males cometidos lá no passado? Então Deus não somente perdoa, como Ele cura todas as feridas que foram feitas pelo pecado. E não para por aí. Olha só que coisa interessante. Ele fala assim: quem redime a tua vida da perdição. Redimir é comprar, é resgatar. Foi pago um preço muito alto na cruz do Calvário.
muito alto. A Bíblia fala que nenhum de nós teríamos recursos, não importa que nível de recurso você tenha, nenhum de nós teríamos recursos para pagar o preço da nossa alma. Nenhum de nós. Se esgotaria os recursos do mundo todo e nós não teríamos condições de pagar pelo nosso pecado. E o justo, sim, o justo, ele é chamado de o justo, que não cometeu pecado nenhum. Se fez pecado subindo na cruz do Calvário por cada um de nós. E o sangue de Jesus Cristo e o seu sacrifício nos comprou. Aqui é a figura realmente de alforria que acontecia lá atrás no período da escravidão. Onde alguém chegava com o valor para pagar pelo preço daquela vida. E aquele senhor que existia ali, né, daquele escravo, o vendia para aquele que pagou o preço. Nós fomos comprados pelo precioso sangue que desceu da cruz do Calvário. Nós fomos redimidos. Jesus pagou a dívida que era nossa. Paulo lembra que ele pegou o contrato que era contrário a nós, a cédula de dívida, e cravou na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. Ele cumpriu justiça diante do Pai por cada um de nós, nos redimindo, pegando na nossa mão e nos colocando como livres. Vocês estão livres pelo sangue que desceu da cruz do Calvário. E não somente isso, porque ele diz também que nos coroa de benignidade e de misericórdia. Ou seja, o que aconteceu na escravidão, ou logo após a escravidão, a abolição da escravidão, não só aqui no Brasil, mas em outros países? Isso é contado na história, né? Na história do Brasil e de outros países. Aqueles escravos que eram comprados eram colocados em liberdade. E aí? A pessoa não tinha nada. Nem família muitos tinham. Não tinha recurso nenhum. Não tinha onde morar. Não tinha onde se alimentar. Muitos morriam. Viraram mendigos, pedintes. Mas a libertação que Jesus produz, que Deus faz através do seu Filho, é tão grandiosa. Ele não só redime libertando, mas ele concede. Aqui a palavra mais correta do que coroa, né? Da palavra atar do hebraico, significa cercar, de benignidade e de misericórdia. Ou seja, ele está contigo a partir daquele momento. E tudo que você precisar, a misericórdia e a benignidade, que é a manifestação de bondade de Deus, vai suprir. Dá uma nova vida. Cheia de recursos necessários a cada um de nós. A maior mentira do evangelho da prosperidade é que Deus enriquece alguém. Deus enriquece todos nós com a sua graça. Com a sua graça. Porque em relação à necessidade material, ele só preenche aquilo que precisamos. E nos dá toda a condição de buscarmos o mais, o além. E nos sustenta para isso. Aquele que é redimido só precisa de misericórdia e de benignidade para recomeçar uma nova vida. É o bastante. É o bastante. Dali por diante, se inicia uma nova vida sob os cuidados de Deus. E não para por aí, porque ele fala também que Deus satisfaz. No versículo 5 ele diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade
se renova como a águia. Olha que coisa interessante. São aspectos de uma nova vida com Deus. São aspectos de uma nova vida com Cristo. Deus perdoa, Deus redime, Deus sara e, acima de tudo, Deus dá uma nova vida com novos propósitos, uma nova condição de bens, não mais apegado somente aos bens materiais, mas uma satisfação que preenche a alma e vai para o corpo. Somente esse processo pode satisfazer verdadeiramente o ser humano. Somente o se entregar a Deus, somente o se arrepender dos seus pecados, somente o reconhecer e bendizer o Senhor através da nossa alma pode verdadeiramente satisfazer. Tem pessoas que ficam buscando satisfações em diversas coisas dessa vida e nunca vão encontrar. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas tem pessoas que buscam satisfação através do reconhecimento do trabalho, pessoas que buscam satisfação através dos estudos, né? Acaba a graduação, vai fazer uma pós-graduação, depois da pós-graduação vai fazer um mestrado, depois do mestrado faz o doutorado, depois pós-doutorado, depois mais não sei o quê, depois mais não sei o que lá. E tenta buscar de alguma forma satisfação através disso. Tem pessoas que buscam satisfação através dos passeios, das viagens. Tem pessoas que buscam satisfação através da aquisição de bens materiais. E o que acontece com essas vontades, esses desejos atendidos? Passam. E daqui a pouco, esse desejo atendido, já que foi atendido, vai chamar um outro desejo, e assim a pessoa adentra naquele caminho ali. Por quê? Existe um buraco, um vazio enorme na alma do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por Cristo. Quando você se volta para Deus, prostrado em adoração, reconhecendo que o Filho dele foi entregue a você, sem você merecer, sendo você ainda pecador. Quando você reconhece esse amor na sua vida, ele te preenche. E a caminhada com Cristo, você vai reconhecendo cada vez mais a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo. E isso vai te moldando a ser uma pessoa cada vez mais satisfeita. E se a sua alma estiver satisfeita, todo o seu ser vai estar satisfeito. É isso que Deus produz em cada um de nós como médico das nossas almas. Mas não somente isso. Ele também possui justiça e juízos perfeitos. Nós vamos ler o texto, mas entendam justiça aqui como caminho de vida. Quantas pessoas têm errado nas suas escolhas de vida? Quantas pessoas têm errado nas suas escolhas de vida? E se permanecer distantes de Deus é um erro após o outro. A Bíblia fala que escolhas distanciadas de Deus é como se escolhêssemos um abismo após o outro. E cada abismo desse tem uma profundidade diferente, viu? Cada abismo desse tem uma profundidade diferente. Nunca melhora, só piora. As nossas escolhas por nós mesmos, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem considerar a vontade de Deus, são escolhas certamente erradas. E esses erros trazem para nós o quê? Tristeza, angústia, decepção. E olha que interessante, ele diz no versículo 6, o Senhor, Deus, faz justiça e juízo a todos os oprimidos, todos. Então, a quem está disponível a justiça e o juízo de Deus? A todos aqueles que se acham oprimidos.
você está cansado de tomar decisões erradas, é porque você tomou todas elas distanciadas da vontade do Senhor. Porque em Romanos capítulo 12, diz que quando fazemos a vontade do Senhor, a realidade disso na nossa vida, o que retorna para a nossa vida, é o resultado da vontade dele, que é sempre bom, agradável e perfeito. Então não há insatisfação quando se faz a vontade de Deus, só há satisfação. E essa satisfação, essa justiça de Deus, esse juízo de Deus, ele está disponível a todos os que desejam. Por último, Deus responde com seu precioso cuidado à fidelidade de seus servos. Muitos aqui desejam ser cuidados por Deus, não é verdade? Quantos desejam ser cuidados por Deus aqui hoje? Vou fazer uma pergunta óbvia, né? Que bom. Graças a Deus por isso, que a maioria, né? Na verdade, deveria ser a totalidade, porque sem o cuidado dele, a gente não estaria nem respirando nesse momento. É ele que movimenta esse aparelho aqui chamado pulmão, né? E que mantém essa área. O pastor anterior dessa igreja aqui, que foi meu sogro, dizia que Deus dava corda nele todo dia de manhã. E é exatamente isso que acontece mesmo. Deus nos dá corda todo dia de manhã. Se não fosse assim, as misericórdias dele não se renovariam, né? E é através dessa corda toda manhã que as misericórdias dele se renovam para cada um de nós. Mas a verdade é que aqueles que são servos de Deus gozam do seu cuidado. E Davi reconheceu isso aqui. O cuidado de Deus, ele não está disponível realmente para todos, não. Uma das maiores mentiras, uns ditados, né, que existem por aí, tem uns que fazem todo sentido, tem outros que não, mas uma das verdadeiras mentiras aqui é dizer que Deus é Pai de todos. Deus não é Pai de todos. Capítulo 1 do Evangelho de João diz que Deus é Pai daqueles que creem em Jesus Cristo, no versículo 12. E o versículo 13 ainda diz assim: aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esses pertencem a Deus, e Deus cuida como se estivesse abraçando e colocando debaixo da sua grandiosa asa, né? Bem particular. E olha o que Davi fala no versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Sabe por que ele faz isso? A resposta está no versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe, lembra-se que somos pó. Deus quer cuidar tanto de você porque Ele sabe qual é a sua estrutura. Apesar de nós muitas vezes acharmos que nós somos fortes, né? Tudo na nossa vida, que nós conseguimos ser resolutivos em todas as áreas da nossa vida, proativos. Deus conhece a nossa estrutura. Eu fico pensando assim, quando o altivo se levanta, né? Não, eu sou dono de mim mesmo. Se eu que mando e desmando na minha vida, eu resolvo tudo. Deus deve estar olhando para esse pobre e pensando assim, coitado. Ele nem conhece a estrutura dele. O que é pó? Vamos lá. Quando a gente está na praia, né? E aí as crianças vão fazendo aquelas esculturas na areia. De repente muda o tempo, começa a ventar muito. O que acontece com aquelas esculturas? Vão sendo tudo desfeitos, né? Pelo vento. A nossa vida é assim. A nossa constituição é pó. E por isso até mesmo aquele que é servo do Senhor e tenta cuidar de todas as coisas, não consegue e vai acabar entrando por um caminho difícil. Nós temos que nos voltar para aquele que conhece a nossa estrutura, melhor do que nós.
Ele sabe a nossa constituição. Sabe que com o menor sopro, a gente já começa a perder a estrutura. Como uma escultura de areia. E ele diz isso, a partir do versículo 15. Porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai do seu lugar, não conhece, mas assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Ontem estávamos num culto de gratidão à noite. Uma moça que eu conheci há algum tempo atrás, num culto lá no mesmo lugar, mas com uma atitude completamente diferente. Participou do culto naquela época, eu não tinha nem lembrado, depois o irmão Braz me pediu perdão, porque ela estava com roupa inadequada, né, naquele momento de adoração, mas eu nem me recordo, me lembrava do rosto dela. E essa moça, ela atleta, né, fisiculturista. Há aproximadamente um mês atrás, ela passou por uma infecção no procedimento estético que ela fez. Uma infecção na perna que a levou à internação, se não me engano, 10 dias de internação, foi isso? Ou 15 dias de internação? O que ela citou ontem, né? E ela viu que estava à beira da morte, mesmo estando com o seu corpo completamente preparado. Um corpo completamente preparado ontem e hoje está à beira da morte no hospital. O que isso significa, irmãos e amigos? Exatamente isso que Davi escreveu aqui. Que a nossa vida é como se fosse poeira. Hoje estamos de pé e amanhã não estamos. Hoje estamos fortes e somos fortes e amanhã estamos abatidos num leito de hospital. E o que fica? O que fica é o que nós fazemos com a nossa alma. É o que nós fazemos com a nossa alma. É o cuidado de Deus com a nossa alma. Eu vou te dizer, meu irmão, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não tem ninguém que cuida mais da alma do que o Senhor. Não tem ninguém. E Davi resume o seu salmo, fecha esse salmo, conclui esse salmo, declarando justamente que por ele ser o nosso Criador e saber que nos moldou do pó, a qualquer momento podemos partir. E ele quer cuidar da nossa alma. Mas ele não é um cuidador que invade, ele é um cuidador que pede. Me entrega a sua alma e eu cuido dela. Existe um inimigo da nossa alma que não pede, ele invade. Ele não pede licença, ele não quer uma porta aberta, ele quer uma brecha na sua vida. E ele entra e faz estrago. Mas Deus pede a sua alma através da obra na cruz do Calvário. Pede para cuidar de você de uma forma completa, como ele cuidou de Davi. E não somente isso. Porque o cuidado de Deus, irmãos e amigos, se estende para além da eternidade. O que nós ganhamos de Deus, a sua redenção, o seu perdão, a cura da nossa alma, uma nova vida diante dele, fica como legado de vida. O seu cuidado, a justiça e o juízo que ele produz, fica como legado de vida. Eu vejo aqui diversas famílias e, obviamente, a família é coroada pelos filhos. E os filhos ficam e nós partimos. A geração da família é renovada pelos filhos. E o que Davi lembra aqui é que o cuidado de Deus, quando você decide entregar a sua alma a Deus, quando você reconhece o sacrifício de Deus na cruz do Calvário, entregando o seu próprio filho, que o cuidado dele não termina com a sua morte,
mas o cuidado dele se estende para gerações futuras da sua família. Porque ele diz assim, no versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos, ou seja, filho, neto, bisneto, tataraneto. O cuidado de Deus se estende. É uma oferta de vida. Você que está aqui essa manhã, que entendeu essa mensagem de um servo de Deus do passado, o quanto ele tinha motivo para bendizer a Deus na sua vida, o quanto Deus é o médico dos médicos e faz bem a nossa vida, o quanto ele deseja te ensinar um caminho de justiça, de juízo para as suas vidas, para que você não escolha mais errado. O quanto você entendeu o quanto Deus quer cuidar de você e da sua família, quer estender isso aos seus. Gostaria que você pensasse muito bem no tamanho do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E se você deseja, essa manhã, tomar a decisão de ter todos esses benefícios de Deus na sua vida, faça uma manifestação com suas mãos, uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos, dizendo: eu creio no sacrifício do Calvário. Eu não quero mais ignorar esse sacrifício na minha vida. Eu não quero ignorar essa cura, esse perdão, essa salvação que Deus quer me conceder. Eu não quero ignorar mais essa nova vida que Deus quer que eu tenha. Que você possa tomar essa decisão. Hoje nós vamos orar por você. Hoje nós vamos, daqui a pouco, realizar 4 batismos de pessoas que passaram por esse processo e declararam a fé em Jesus Cristo pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Se você deseja fazer isso hoje, por favor, levante uma de suas mãos. Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Se não, que Deus tenha misericórdia, como diz aqui o próprio escritor sábio, e que lhe dê mais oportunidade de ouvir a sua palavra e de tomar essa decisão. A vida cristã começa com essa decisão. Não existe vida cristã sem um novo nascimento em Cristo Jesus. Eles nasceram pela fé e hoje vão confirmar essa fé após esse batismo. Vanessa, Gustavo, Thaisa, Lara, que você também adentre na vida cristã. Se você está se achegando à vida cristã, você entenda isso, que não existe vida cristã sem um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Amém.